Olá, no programa Agora é Lei de hoje nós vamos falar sobre a legislação introduzida este ano que alterou a arrecadação do ICMS em São Paulo e também da legislação que destina parte dos recursos cobrados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, medida prevista na Constituição Federal. Nossos convidados são os seguintes, são 3 advogados. Dr. Gabriel Prata, mestre em Direito Tributário pela Universidade de Londres. A especialista em Finanças Públicas e Orçamento, doutora Ana Carla Bliacheriene, professora do curso de pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas da USP, e também o professor, o doutor Eric Macedo Marques, do curso de pós-graduação em Gerente de Cidades da FAAP. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. O ICMS é considerado um imposto do consumo. É um tributo embutido nos preços dos produtos que consumimos, como alimentos, arroz, feijão, os remédios e também nas tarifas de serviços, como transporte, energia elétrica, comunicação, ou seja, todo mundo banca essa conta. Vocês sabem o que é ICMS? Não. Não faço a mínima ideia. Oi? ICMS é uma sigla. ICMS é aquele impostozinho que come o dinheiro da gente. Imposto do Estado, da Fazenda. E para que serve o ICMS? Deve servir para várias coisas, né? Saúde, segurança e outras mais. O dinheiro é destinado para investimentos em serviços públicos como saúde, educação e segurança. Nunca vou lá olhar quanto se incide de imposto em cima daquele produto. Eu vou procurar o preço final, porque como consumidor final eu pago uma conta. É diferente como em países da Europa, países como Estados Unidos, que você tem a conta, você tem o preço do produto na prateleira e você tem também quanto você paga de imposto sobre ele. Aqui você paga imposto sobre diversas coisas e você realmente não sabe o total. Até mesmo a conta de luz. Todo mês você olha lá a conta, você vê tem o seu gasto e tem também os valores de imposto que acaba passando batido. O imposto é cobrado pelos estados, que possuem regras próprias para a definição das alíquotas. É a grande fonte de receita das 27 unidades da federação e chega a representar até 90% do total de impostos arrecadados. O ICMS é seletivo e isso significa que o imposto pode ser maior ou menor conforme o tipo de mercadoria em circulação. Em geral, o produto essencial é taxado com menos ICMS e o supérfluo paga mais. E o consumidor não sabe quanto custa essa conta no bolso. Nunca parou para se preocupar e olhar? Mas não. Cada produto tem uma alíquota, uma taxa, então é muito diversificado. Cada produto tem um imposto embutido. Leite, arroz, feijão, tudo tem imposto embutido. E quanto que tem de ICMS sobre esses produtos? Ai, não sei. Precisaria estar com a conta em mão para te dizer. Mas tem alguns supermercados que vem o valor que você está pagando do ICMS. No ano passado, uma alteração na lei do ICMS paulista mexeu com algumas cobranças. Por exemplo, o ICMS da cerveja subiu de 18% para 20%. O imposto em cima do cigarro aumentou de 25% para 30%. É alto, porque o preço do cigarro é alto, porque tem que cobrir o custo também com o gasto de saúde decorrente às doenças do tabaco. E sobre os remédios genéricos, a alíquota baixou de 18% para 12%. O medicamento deve ser menos, né? Tem que ser, né? Eu acho que nós deveríamos prestar mais atenção nisso daí, né? Para poder cobrar das autoridades uma coisa certa, né? Mas a gente deixa passar batido. Você acha um absurdo na hora. Você olha assim, nossa, estou pagando tudo isso, mas não vai cobrar de quem? E como é que a gente muda esse nosso comportamento? Diz que é votando, né? Pois é, doutor Gabriel, vamos pegar a esteira dessa última entrevistada. Ela disse que se a gente não verificar, você não tem como cobrar das autoridades o retorno em serviços em relação àquilo que a gente paga de impostos. Aqui a gente pode atribuir esse desconhecimento da população em relação aos impostos, especificamente em relação ao ICMS, o não reconhecimento desse impacto nas compras no dia a dia. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, Mauro, para iniciar, é que efetivamente essa lei ela atende a princípios constitucionais consagrados e, portanto, é louvável no sentido de que o princípio da seletividade que foi mencionado aqui,
na reportagem, é um princípio que efetivamente diz que deve haver uma carga tributária maior sobre tributos supérfluos, considerados supérfluos, e uma menor tributação sobre tributos considerados essenciais. E é exatamente o que veio acontecer, inclusive a legislação está em consonância com a legislação federal. O IPI, por exemplo, o Imposto sobre Produtos Industrializados, tem alíquotas de 0% para medicamentos. E no que se refere a produtos como, que levam o tabaco em sua composição, alíquotas de até 300%. Então, quer dizer, o ICMS está em consonância com essa tributação federal, com o princípio constitucional da seletividade, por que não dizer da capacidade contributiva, já que presume-se que quem tem dinheiro para consumir esses produtos, naturalmente tem capacidade para contribuir com uma proporção maior. E nesse aspecto desse desconhecimento da população em relação ao ICMS embutido no valor dos produtos? É engraçado que existe um princípio na Constituição que determina a transparência fiscal, ou seja, exatamente o oposto do que ocorre na prática. Deveria haver uma educação tributária, deveria haver uma conscientização maior da população sobre a razão pela qual se cobram tributos e qual a destinação que se dá a esses tributos. E de fato não há. Quer dizer, a entrevista demonstrou isso, nas ruas poucas pessoas souberam responder efetivamente o que é o ICMS, um tributo básico que faz parte do nosso dia a dia, quer dizer, incide praticamente na totalidade dos produtos que consumimos, e as pessoas sequer sabem dizer o que significa essa sigla. Então, falta uma educação maior em matéria tributária. Eu costumo dizer que conhecer a tributação é ser um pouco mais cidadão, né? Então, um projeto de cidadania que envolva a educação tributária seria bastante importante para a conscientização da população. Então, o aspecto positivo inicial, quer dizer, a consonância em relação à seletividade, o aspecto negativo é essa falta de transparência que faz com que as pessoas não tenham o real entendimento daquilo que pagam. E tem um ponto essencial também nessa discussão toda, que é a ausência de transparência, ou melhor dizendo, a diferença entre o que se chama de alíquota real e alíquota nominal. O ICMS, assim como outros tributos na ordem federal, mas o ICMS é um tributo estadual, compete aos estados e ao Distrito Federal instituí-los e exigi-los. Há um sem número de benefícios fiscais, créditos presumidos, isenções, incentivos, que são desconhecidos até mesmo dos especialistas, né? Ou seja, mensurar a efetiva carga tributária em comparação com a alíquota nominal é um trabalho bastante árduo às vezes. Então, não só a falta de educação da população no que se refere aos tributos, como também a falta de transparência dos próprios legisladores dos estados, e isso se repete nas demais esferas, mas leva a essa incapacidade de compreensão por parte da população. Já é difícil para um especialista conhecer legislação tributária. Imagine uma pessoa que não tenha qualquer conhecimento, seja leiga no assunto. Inicialmente, doutor Érico, sua avaliação sobre esse aspecto também, o desconhecimento das pessoas de uma maneira geral, claro, de uma matéria difícil de se lidar, como já destacou aqui o doutor Gabriel. Sim, eu creio também que isso é um reflexo de um problema maior, eu acho. Nós temos um déficit democrático, eu acho, tanto da participação da população com relação ao governo, quanto dessa devolução do governo para a população, não só na entrega do serviço, mas sim como essa entrega se dá. Nós vivemos num país em que uma burocracia que é necessária para a sobrevivência de qualquer Estado, ela acaba se insulando em determinadas técnicas, em determinados regimes, que são pouco palatáveis para a população. Como muito bem disse o doutor, é até difícil para os próprios especialistas, né? Eu lembro que uma vez eu fui imprimir o regimento do ICMS aqui do Estado e estava escrito lá, antes de imprimir, pense no meio ambiente. Quer dizer, então imagine quantas folhas, quantos artigos e quantos itens aquilo vai se desdobrando. Então isso para a população já é algo muito difícil. Somado a isso, o ICMS é um tributo incidente sobre consumo, né? Grande parte dos países do mundo, eles usam aquele imposto de valor agregado, né? E aqui no Brasil, por força da separação federativa, nós temos o IPI na esfera federal, nós temos nos estados o ICMS e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços nos municípios, né? Então, você já tem uma separação daqueles produtos consumidos, daqueles serviços consumidos pela população em geral. E mais, né, além desta separação, a destinação também não fica muito clara do ponto de vista da entrega dos serviços, né? Já que impostos eles servem
primordialmente para financiar o caixa geral do Estado, né? Então a população paga, muitas vezes não sabe o que paga, apesar de já haver iniciativas de se destacar em nota fiscal e tal, e tem um déficit democrático também da entrega do serviço que aquilo financia, né? Então acho que a transparência, do meu ponto de vista, ela é um reflexo da nossa falta, do nosso déficit democrático de participação. Eu acho que o Estado, assim como por meio de programas como esse, né, proporcionando esse tipo de discussão, é o que leva ao cidadão o conhecimento dessa questão. Professora Ana Carla, pegando esse gancho desse déficit na entrega dos serviços, a contrapartida do imposto, quando isso efetivamente acontece, quando o cidadão vê que aquele serviço retornou da forma como ele pagou, isso faz com que este cidadão se interesse mais em saber mais sobre os recolhimentos que são feitos? Mauro, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com os colegas para discutir esse tema de relevância. Eu não sei se nós precisaríamos de... Eu tenho ouvido muito falar sobre educação cidadã, tem vários projetos de lei, inclusive, para incluir no currículo das escolas de ensino médio temas de cidadania, Constituição, no sentido de fazer com que as pessoas participem da atuação do Estado. Eu acho que se tivéssemos uma boa educação básica, fundamental e média para o mercado, a gente resolveria boa parte desses problemas. As pessoas, muitas vezes, elas não têm educação financeira para cuidar da sua própria vida pessoal, das suas próprias receitas, de quanto que ela recebe e o quanto que ela pode se endividar. Se essas pessoas não têm uma formação que o Estado deveria dar ou regular a quem dê de forma adequada, isso tem impactos na vida da cidade. Então, a transparência tem sido um processo que o Estado brasileiro ele tem pouco a pouco se encaixado nesse sentido de transparência. Nós somos signatários do Tratado Internacional de Transparência, firmado por muitos estados, mas a transparência ela tem que ser uma transparência ativa. E eu vou te dar um exemplo. Eu posso dar um relatório fiscal de encerramento de um exercício financeiro de um município absolutamente dentro do que determina a legislação e absolutamente ininteligível para qualquer pessoa, não é para qualquer cidadão, para qualquer pessoa que não seja da área de contabilidade. Ela pode ter terceiro grau, pode ser um médico, um advogado, ele não ser capaz de compreender aquilo. Claro. Então, o que é transparência tem tido um entendimento bastante ampliado do sentido de transparência. Então, quando eu falo de transparência tributária, eu posso ter o imposto embutido na venda daquele produto e não citar qual a alíquota. Aí é a falta de transparência completa. Eu posso ter uma nota fiscal que naquela nota fiscal está lá determinado qual que é a alíquota. É uma transparência, mas que não atinge o seu objetivo final. Ou eu posso ter o preço do produto e na hora que eu vou ao caixa fala... O tributo é tanto. Eu tenho certeza que esse terceiro passo daria a qualquer cidadão uma sensação de comprometimento, tanto com aquela operação que está sendo feita, inclusive em relação ao problema da evasão fiscal, né? Que é um problema grave, que conta com duas partes que em algum momento chegam no consenso, é o empreendedor que não quer recolher o tributo e é um consumidor que às vezes prefere o desconto do que recolher o tributo. Então, são etapas de uma transparência que não tem a ver, na minha ideia, com uma educação exclusiva cidadã, exclusiva das leis, mas uma boa educação para o mercado. Se as escolas formassem pessoas preparadas para o mercado e se as normas tributárias deixassem muito claro para o contribuinte o que ele está pagando na hora que ele paga, essas duas coisas juntas eu acho que fariam uma revolução na forma do cidadão exigir do Estado serviços públicos. Qual que é a origem do ICMS, a história? Como é que tudo começou? Como é que o Estado definiu que cobraria esse imposto? Tanto o ICMS como outros impostos, ele surge à medida que o Estado se industrializa, diversifica a sua base de atendimento, vamos dizer, social, ele teve de diversificar a sua base de tributação. Então, houve fases da tributação. Uma fase inicial que a tributação se focava no aspecto da propriedade, uma outra fase em que a tributação se foca no trabalho e uma outra etapa que a tributação se foca na produção e no serviço. O ICMS, ele vem nessa onda de tributos, que não é só ele que responde por essa área, de todas as atividades que passavam por processos de industrialização ou de fornecimento de serviços, tiveram essa nova geração
de tributo. E é algo que foi se diferenciando nos países. Alguns países adotaram um modelo muito mais racional, que é o modelo do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. A nossa federação, ela de fato precisa ser refundada, tanto nos aspectos dos deveres administrativos de cada ente da federação, mas também das fontes de arrecadação. E o ICMS, no caso brasileiro, é um dos pontos chaves para que a gente tenha uma verdadeira revolução na reforma tributária. Bom, isso já começou. Podemos dizer que a partir desse ano, com essa alteração que vem na esteira da emenda constitucional 87 de 2015, que tratou de uma justiça fiscal melhor entre os estados, já é um avanço, não? Eu não considero um avanço. Eu acho que a gente está tratando os males de um modelo tributário injusto, mal desenhado e que não divide de forma adequadamente a receita de acordo com as responsabilidades do ente da federação. A gente está tentando corrigir algo que, na sua essência, faz mal à Federação Brasileira. Podíamos atacar o problema de forma mais efetiva se, de fato, pensássemos na questão do IVA, se, de fato, fizéssemos uma divisão adequada entre fontes de receita e deveres institucionais. Essa discussão, o Legislativo Federal e o Legislativo Estadual foge dessa discussão, porque ela não é fácil. É uma discussão muito difícil. É refundar a República Federativa do Brasil. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei introduzida este ano, que fez alterações no ICMS no estado de São Paulo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje sobre a legislação introduzida este ano que alterou a forma de cobrança, a arrecadação do ICMS no estado de São Paulo. Professor Gabriel, doutor Gabriel, o fato do ICMS ser de competência do estado, esse é um dos motivos que dificultam um entendimento melhor entre os legislativos, tanto federal quanto estadual, na discussão que precisa ser feita para esta reforma? Sem dúvida, Mauro. O ICMS é a principal fonte de receita dos estados. Então, qualquer alteração que se possa promover nessa esfera vai demandar por uma discussão, né, ou pelo menos uma concordância da grande maioria de todos os estados, seus respectivos senadores, deputados, para se alterar o ICMS. Foi uma opção do Constituinte de 88 alocar a competência de cada estado do Distrito Federal a cobrança, a arrecadação do ICMS. Foi uma opção que se fez em 1988. Né? Agora a gente está pagando esse preço, porque o ICMS ele é um imposto que, embora seja de competência estadual, ele tem caráter nacional. Ou seja, um benefício concedido por um estado de São Paulo vai repercutir nos demais estados. Não é? Uma alteração de alíquota aqui pode repercutir na carga no crédito tributário ali. Então, exigir uma consonância, exigir uma convergência de entendimentos para se alterar o ICMS é muito complicado. Foi uma opção que se fez em 88 e que poderia talvez ser revista agora, mas isso demandaria uma reforma constitucional. Quer dizer, como disse a professora Ana, seria preciso refundar o Pacto Federativo, não é? Porque tirar a competência dos estados para exigir o ICMS é mexer no Pacto Federativo, é mexer na autonomia financeira de cada um. E não existe Pacto Federativo, ou melhor dizendo, não existe autonomia dos entes sem autonomia financeira. Esse é um princípio básico. Então, como se reformular tudo isso? Esse é o grande ponto da discussão e entendo eu que é o grande entrave da reforma tributária. Chegarmos ao que seria o ideal, um imposto sobre o valor agregado, não é? Um imposto que congregasse o ICMS, o IPI, o ISS, é um caminho muito difícil, é um caminho muito árduo. Ou numa situação, numa hipótese menos otimista, chegarmos a uma legislação de caráter nacional que tratasse do ICMS como um tributo, enfim, engessando alterações de alíquotas, concessão de benefícios,
é algo que, de qualquer maneira, demandaria essa comunhão de vontades e daí a grande dificuldade de se chegar a esse consenso. Mauro, se me permite um complemento à fala do Gabriel, a reforma tributária que tem sido discutida no Congresso Nacional, se nós olharmos com frieza, o que diz? O contribuinte fala, não pago mais tributo. Os governadores falam, não cedo R$1. Os prefeitos falam, precisam de mais dinheiro. E a União fala, não repasso mais nada. Ou seja, é uma reforma tributária que no mundo dos fatos não existe. Então nós ficamos com pedacinhos de normas saindo do Congresso Nacional tentando estancar grandes feridas. E de fato não se enfrenta o problema da divisão de encargos e do excesso de arrecadação num só ente da federação. E isto não foi enfrentado ainda. Todos só dizem, no meu, não, eu quero mais. E o contribuinte fala, mas eu não estou disposto a pagar. O ponto nevrálgico é o ICMS, é por aí que deveria começar a discussão e é por isso que não começa? Ele é um dos pontos, não é só o ICMS. Sim, são inúmeros, mas pelo fato do ICMS representar o grosso da arrecadação dos estados, podemos dizer que o principal problema está aí e que é difícil começar por esse ponto. É um dos grandes problemas, mas o segundo grande problema, e tão grande quanto a questão do ICMS, é a quantidade de atribuições que as grandes políticas universais têm, que são destinadas ao município, e nós temos mais de 60% dos municípios brasileiros que não conseguem sobreviver sem transferência da União. Há dados que indicam um número maior, eu estou usando dados ortodoxos. Mais de 60% dos municípios do Brasil não conseguem viver sem a transferência de verbas da União. Não tem estrutura arrecadatória para isso. Então, nós tínhamos até a década de 80 uma quantidade de municípios que duplicou após a Constituição de 88, sem a menor condição de produção de riqueza e arrecadação. Só que ao duplicar, duplicou a estrutura burocrática, duplicou, no mínimo, o poder legislativo e o executivo. Então, temos um outro problema para além do ICMS, que foi a super difusão de municípios sem a menor estrutura e que hoje precisam anualmente ir até o Palácio do Governador fazer a famosa marcha dos prefeitos, que tem data certa, dia certo e que sobem a rampa do Palácio do Planalto. E como é que ficou esse desenho, professora, que a senhora fez agora? O Estado não cede, o contribuinte não quer pagar mais, o prefeito está com um cobertor curto e pede dinheiro, e a União também não quer ceder mais nada. Com o ingrediente da crise econômica que nós temos esse ano, como é que ficou esse desenho? Isso paralisa o setor produtivo e a nossa legislação tributária hoje em dia é para essas pequenas inserções que até dão um efeito bonito. Não, agora tem de ter para o fundo de eliminação, é bonito isso, né? Se sai uma lei, uma emenda constitucional, agora tem de ter o fundo de eliminação da pobreza. Mas cadê o dinheiro para eliminar a pobreza? A gente estanca o setor produtivo através de um sistema tributário absolutamente irracional. Por outro lado, legislamos tributariamente, a gente varia entre pequenas alterações que não levam a nada ou refis de tempos em tempos, porque as pessoas não pagam as dívidas e a gente tem que legislar tributariamente para refinanciar a dívida. Esse é o parâmetro do financiamento. Eu vou te dar um dado do estado de São Paulo. Vamos lá. O ICMS, nós estamos, como todos os estados da federação, com esta crise, nós estamos com uma arrecadação decrescente, existe esse problema no estado de São Paulo e todos os outros. E além da arrecadação de ser decrescente, o relatório de gestão fiscal que o governador do estado de São Paulo apresentou à Assembleia Legislativa do estado de São Paulo aponta o seguinte, que a arrecadação do ICMS se manteve do ano passado para esse, na área de agricultura, estável. Na área da indústria e serviços, teve uma queda absurda. Isso é um termômetro gravíssimo. São Paulo é a locomotiva industrial do país. Se teve uma arrecadação absurda, quer dizer que a indústria, nós estamos desindustrializando, nós estamos desempregando e nós estamos diminuindo a produção de riqueza. O que aumentou no ICMS do ano passado para cá? Preços administrados. Serviços públicos concedidos. O único ICMS ascendente do exercício financeiro 2015 para o exercício financeiro 2016 foi dos preços administrados.
Isso é bom porque aumentou a arrecadação, sim, mas é ruim porque aumentou no lugar errado. Aumentou no serviço público concedido. E onde deveria ter subido a arrecadação? Na indústria e nos serviços. Tivemos uma queda crescente. Isso é um termômetro de que o sistema não está funcionando e em momentos de crise torna mais grave, mais aguda e mais urgente a necessidade de uma solução. Inclusive, a LOA, este ano, a Lei Orçamentária Anual, fala em 122 bilhões, 122,7 bilhões de arrecadação de ICMS contra 122,8, é menos ainda do que no ano passado se projetou para esse ano. Sim, estamos numa arrecadação decrescente. E outro dado preocupante é que se despesas e receitas entre um ano e outro a gente não consegue ver um desequilíbrio tão grande, mas tem um dado grave. Os investimentos saíram de 3,7 para 2,9. Isso é grave. Porque o investimento faz garantir o desenvolvimento, faz garantir que a economia mova, faz garantir emprego. Nós não só estamos tendo uma arrecadação decrescente, como decrescente na área que deveria ser a área do motor do desenvolvimento e uma diminuição drástica no investimento. Bom, a retomada dessa arrecadação, ela depende, claro, de uma retomada da atividade econômica, crescimento de PIB. Sim. Como é que essa arrecadação de ICMS, dos impostos de uma maneira geral, vem atrás de um crescimento eventual do PIB? Demora, porque primeiro vem o crescimento, depois vem a arrecadação de impostos. Ou é uma coisa já logo em seguida da outra? Não. Há um tempo de maturação quando a macroeconomia do país se equilibra e a gente consegue, de uma forma geral, construir os fundamentos para a produção de riquezas, demora aí, o ciclo depende de cada área, de cada indústria e de cada área de serviços. Cada indústria e cada área de serviço tem um ciclo que ele responde aos grandes fundamentos da macroeconomia. Então, nós estamos agora, né, e estamos com uma discussão bastante grande da PEC 241, enfim, tentando lançar esses fundamentos macroeconômicos sustentáveis para a tal alavancagem da indústria e dos serviços para a gente voltar a crescer. E entre a medida do governo federal macroeconômica e a resposta tanto do setor produtivo quanto na ponta do emprego, ela tem os seus tempos, ela não chega de imediato. E quem tende a responder primeiro? Serviços e indústria. Quando você consegue regular esses fundamentos macroeconômicos de forma adequada e fazer com que os órgãos governamentais possam puxar esse desenvolvimento... Onde estão os preços administrados? Serviços e indústria. E na área concedida, que são os serviços públicos, aí é matéria de alta regulação por conta do interesse social. Ao mesmo tempo que a gente não pode gerar ao concessionário um ônus excessivo no contrato de concessão, porque ele fez uma parceria para o setor público, são áreas que merecem um olhar destacado do Estado, porque são serviços geralmente essenciais e universais. Sim. Professor Eric, as pessoas... A gente já ouviu uma história e várias vezes, chega no mês de maio, no mês de junho, aí começam a dizer, até aqui eu trabalhei para pagar o governo, a partir de agora o que eu ganhar é meu, é isso mesmo? Olha, as pesquisas econômicas indicam que sim, né, que nós trabalhamos aí uma questão de 4 meses, 5 meses para poder pagar a repercussão econômica dos tributos, né? Porque muitas vezes a gente não sente o tributo diretamente, né? Mas todo tributo ele tem uma repercussão econômica indireta. Então, o imposto de renda da pessoa jurídica que uma indústria paga, esse imposto vai ser repassado dentro do produto, né? Então, é uma questão, eu acho que além da questão federativa também é uma questão de justiça social. Quer dizer, o quanto eu estou disposto a pagar para o funcionamento do Estado, né? Nós temos que perder um pouco essa lógica de que é uma conta de toma lá, dá cá. Na verdade, quando nós falamos de tributos, nós falamos de uma cadeia que sustenta não só a economia, mas todos os direitos. Nós pagamos tributos sobre a propriedade justamente para podermos ter esta propriedade. Então, é algo ontológico, faz parte da coisa em si, dos direitos em si. Então, acho que além de discutir o quanto eu pago, ou o quanto eu acho que eu devo pagar, aquilo que eu pago realmente se traduz numa garantia de mercado de direitos para mim, né? Porque se observarmos alguns países, né, desenvolvidos, tal, nós podemos perceber que a carga tributária também é alta. Só que você tem uma entrega de serviços de uma maneira absolutamente impecável em alguns casos. Mas
Quando eu trabalho com a lógica do quanto eu pago, eu acho que é o quanto para quê. Eu acho que entender toda essa lógica tributária que é um interessante, porque senão fica aquela discussão, olha, eu não quero pagar, o prefeito não quer dar o dinheiro dele, a União não quer dar. Não. A gente tem um sistema estruturado, institucional, justamente para gerenciar isso. Como é que eu vou trabalhar com a eficiência disso? Como é que eu vou trabalhar? Quer dizer, essas questões todas, Pacto Federativo, Justiça, eficiência, instituições, fazem parte de toda essa discussão tributária. Por isso que é difícil uma reforma, né? Todo imposto é um tributo, mas o inverso não é verdadeiro. Não, tributo é um gênero, né? O Código Tributário Nacional, ele define que tributo é toda prestação compulsória, pecuniária, instituindo em lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Está lá no artigo 3º, e é um gênero, né? Atualmente se identificam 5 espécies de tributos. Os impostos, né? O ICMS é um desses, né? Impostos, no Brasil nós temos 7 impostos da União, 3 impostos dos estados e 3 impostos para os municípios. Além disso, nós temos as taxas, né, que são relativas à prestação de serviço público, ou exercício de poder de polícia. Nós também temos as contribuições de melhoria relativas a obras públicas, né? Temos as contribuições especiais, né, que aí são contribuições profissionais, contribuições previdenciárias, e os empréstimos compulsórios também hoje é considerado uma espécie de tributo. Então são 5 espécies daquilo que se costuma falar genericamente de tributo, né? Sendo imposto essa espécie que a gente está falando, que é um tipo de tributo muito interessante que o Código Tributário define como algo não vinculado. Ele não tem uma destinação vinculada a uma atividade estatal. Não é uma contraprestação a uma atividade estatal direta. Muitas pessoas falam, não, eu pago o IPVA, por que eu vou pagar o pedágio por conta da rodovia? Não, o IPVA é um imposto. Ele não está relativo à contraprestação de um serviço direto, né? Mas sim financiando, como a gente disse anteriormente, toda essa base econômica do Estado. Ele vai para a Caixa Geral do Estado para financiar serviços gerais, né? Serviços aos quais eu não consigo identificar um destinatário. Segurança Pública, por exemplo, né? Eu não sei quem é o destinatário de segurança pública, mas todos nós dependemos da segurança pública para, enfim, podermos conviver em sociedade, né? A gente volta naquela questão da transparência, quer dizer, do entendimento de como é que tudo isso é destinado no final das contas. Exatamente, né? Quer dizer, eu não tenho transparência de como recolher, porque mesmo com destaque nas notas fiscais, eles fazem um destaque aproximado. Eu não consigo, nem na nota fiscal, chegar e falar, olha, tanto é disso, tanto é daquilo outro, esse foi para esse. Eu não consigo. A estrutura tributária nossa é um cipoal de normas e de regulamentos e de regras que beira uma loucura. Eu acho, se eu não me engano, acho que foi aqui no Brasil, um sujeito ele imprimiu todas as normas tributárias, desde a Constituição Federal até os regulamentos dos estados, municípios, e se eu não me engano, salvo engano, entrou para o Guinness, como o maior livro do mundo, de tanta norma tributária que nós temos. Quer dizer, é uma coisa absurda. Para os especialistas é difícil, para a população, mais ainda. Então, quer dizer, essa transparência na arrecadação e a transparência na entrega. Quer dizer, o que eu entrego desses tributos, o que eu estou financiando, quais são os indicadores pelos quais eu posso mostrar à população que, não, esse serviço está melhorando, esse serviço a gente vai caminhar por ali, esse serviço a gente vai caminhar por um outro lado. Quer dizer, tanto na ida quanto na vinda que a gente precisa trabalhar melhor a transparência. Você está na TV Assembleia SP acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos falando sobre a lei do ICMS no estado de São Paulo. Mas no intervalo voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje sobre a lei do ICMS, as alterações introduzidas neste ano no estado de São Paulo. Doutor Gabriel, estas alterações que tenderiam a dar um equilíbrio maior na questão da guerra fiscal entre os estados, isso de alguma maneira ou em que medida prejudicou o estado de São Paulo, porque é um estado produtor e aí a diferença do ICMS acaba indo para o estado de destino e não no estado de origem? A guerra fiscal, na verdade, é uma moeda que tem dois lados. Quer dizer,
De fato, a emenda constitucional número 87 acabou prestigiando também, ao contrário do que previa a Constituição originariamente, né, o estado de destino do produto, né, como competente para receber parte da receita decorrente do ICMS. Ou seja, se originariamente, e a Constituição a gente tem que lembrar sempre é de 88, ou seja, naquela época não se pensava em comércio online, virtual, por meio da internet ou não presencial, né? Então, acredito eu que houve também uma evolução, não é, do conceito de comércio em si, evolução das tecnologias sociais, e a emenda constitucional veio, de certa forma, prestigiar, ou melhor dizer, contemplar essa evolução, de maneira a permitir, então, que os estados destinatários ficassem com parte, né, do ICMS incidente sobre essas operações. Mas existe a contrapartida, quer dizer, os estados, é sabido que São Paulo é a locomotora, como disse a professora Ana, do país, é efetivamente o principal centro financeiro, industrial e prestador de serviços do país. Por isso, naturalmente, gera uma maior receita tributária, mas os estados menos favorecidos sempre também, de outra maneira, se valeram dos chamados benefícios fiscais unilaterais, ou seja, existe hoje uma sistemática, é tão complicado a sistemática do ICMS, que é preciso uma lei complementar para disciplinar, inclusive, a sistemática de concessão de incentivos, benefícios, isenções no âmbito do ICMS, exatamente por conta dos reflexos, não é, que eu tratei anteriormente, os reflexos que uma alteração feita por Estado pode repercutir em outro Estado. Então, hoje existe uma lei complementar, a Lei Complementar 24 de 1975, que diz que para a concessão de um benefício fiscal é preciso que haja aprovação no órgão, né, no Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, aprovação por unanimidade das unidades federadas. Quer dizer, é preciso que todos os governadores, mais, né, o governador do Distrito Federal, digam sim a um determinado benefício para que o Estado possa, ele, né, implementar uma desoneração da base de cálculo, um incentivo ou uma isenção qualquer. Isso não acontece. Na prática, os estados concedem unilateralmente esses benefícios em ordem a atrair indústrias, atrair investimentos para os seus territórios, não é? E o que se observa é que, na verdade, São Paulo veio perdendo indústrias em razão da guerra fiscal. Então, eu acredito que São Paulo, de outra maneira, né, vem sendo efetivamente prejudicado pela não observância da legislação em vigor, né? Não houve ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal efetiva sobre essa questão e o que a gente percebe da leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal é que ele prefere não colocar a mão nessa problemática, ele vem acenando no sentido de dizer, olha, isso é uma situação política, legislativa, e os estados que se resolvam, não é? E o Estado de São Paulo vem pagando essa conta, diz dois lados, então, não é? Quando legislaram, emendando a Constituição, ele foi prejudicado. E quando deixaram de legislar, né, para resolver o problema da guerra fiscal, São Paulo continua a ser prejudicado. Professora, a população entendeu o conceito da nota fiscal paulista, tem sido uma boa, é uma boa medida no sentido de incentivar que as pessoas peçam nota fiscal, se bem que as pessoas devem pedir nota fiscal independentemente de qualquer coisa. Houve uma mudança na regra do jogo, eram 30%, né, da devolução do imposto, agora 20%. Isso para o Estado tem sido interessante, para a população também? Acho que é um benefício mútuo. É um benefício para o Estado, porque aumenta a arrecadação. Infelizmente, o hábito de solicitar nota fiscal, muitas vezes nem por interesse objetivo de sonegação, mas o ato de solicitar nota fiscal, infelizmente, não é muito comum nas pessoas, e elas não percebem que ao fazer isso, elas estão deixando de garantir o atendimento no posto de saúde, estão deixando de receber o remédio do SUS, elas estão deixando de ter uma ampliação do metrô, enfim, uma série de coisas que ela teria se ela simplesmente praticasse um ato, pedisse a nota fiscal. Então, eu acho que o Estado, quando ele atua, ele não precisa atuar só para punir.
o Estado tem de ser aquele que estimula também. Nesse sentido, normas educativas estimuladoras são extremamente importantes para criar um hábito dentro da população. Para o Estado é positivo, para a população é positivo, e diante da situação fiscal do Estado de São Paulo, é normal sim que ele reduza isso, não é um direito adquirido do contribuinte que continue sendo 30%, porque na verdade ele está sendo estimulado a fazer algo que era um dever dele. Né? Então, o fato de diminuir de 30 para 20 não diminui em nada o mérito da medida, é bom para o Estado de São Paulo, é bom para a população e faz gerar o hábito, né? Embora circule, né? Ao mesmo tempo que vem as medidas estimuladoras, tem também, né? a cabra cega, o boitatá. Então, por trás dessa tese, tem muita gente que eu vejo que não pede, fala, não, isso daí é para saber quanto eu estou ganhando, depois vão vir aqui com imposto de renda e vão pegar meu dinheiro. Não faço isso. Caça às bruxas. Eu já ouvi isso de pessoas com terceiro grau completo, mais de uma, né? Dizer que não pede a nota fiscal paulista. De advogados. Isso, porque o próximo passo é vir cobrar o imposto de renda. Só estão querendo saber quanto eu gasto. É essa a pegadinha. Então, não vem como uma educação fiscal, vem como uma necessidade, mas também parte da população tem essa prevenção. E é uma prevenção péssima, porque quem ofere renda tem de pagar o imposto de renda. Não é porque o Estado é ineficiente que nós, como cidadãos, não temos de cumprir o nosso papel. Exijamos do Estado eficiência. Esse projeto eu queria só fazer uma consideração, pegando carona no que a senhora falou. Esse projeto de educação tributária, se a gente pode assim chamar, de conscientização, passa por um projeto de cidadania, né? Em países mais evoluídos, o que a gente observa é a população boicotando empresas que promoveram planejamentos tributários agressivos e, com isso, deixaram de recolher tributo. Né? Houve um movimento, inclusive, nas redes sociais contra o Starbucks, há cerca de 2 anos atrás no Reino Unido, em que efetivamente a população, indignada com o planejamento tributário promovido pela empresa, que havia recolhido algo em torno de 1 milhão de libras esterlinas, algo punir a imagem da empresa, perto né? O Starbucks teve que alterar a sua proposta, não é? O seu projeto de tributação para poder atender os reclamos da população. Então a gente ainda está longe disso, mas concordo com a observação de que a nota fiscal paulista é um início, é uma medida, é algo que traz a população para junto do Estado, e no sentido de pensar, como o professor Eric colocou, isso que eu estou pagando tem que voltar para mim. Agora, precisa voltar, não é de alguma forma. E na nota fiscal paulista, uma coisa difícil de entender, e talvez seja a questão da transparência também, e que as pessoas falam, poxa, mas eu comprei isso, comprei aquilo e a nota ficou zerada. Que não é tudo que dá retorno do ICMS. Medicamentos, combustível, bebidas, que tem a tal da substituição tributária, que é um outro tipo de recolhimento, que é quando o ICMS é pago ao fabricante, né, não pelo consumidor, no varejo. Pela concentração, né, que fica mais fácil. Então, esses produtos não dão retorno, e as pessoas acham que ficam, sem saber dessa informação, não vou pedir mais nota fiscal. Eu também já ouvi bastante nesse sentido. Mas é interessante, quer dizer, porque eu acho que a gente poderia, talvez, né, aí já cunhar uma tal de função social do tributo. Porque o tributo tem uma função social também. Eu, quando pago, eu, quando peço nota, eu, quando sei o imposto de renda que vai incidir, quando eu não sonego, quando eu não procuro produtos claramente lesivos à ordem tributária brasileira, eu estou estimulando que as instituições brasileiras se fortaleçam. Quer dizer, você tem uma função social desse tributo e da população e das empresas, como muito bem disse o doutor. Quer dizer, as empresas, elas trabalham não apenas com uma linha de obtenção de lucro sem pensar. Elas trabalham, obtêm lucro, mas dentro de uma ótica social. Quer dizer, dentro de um conjunto de regras. Ela só é empresa na medida que ela vive em sociedade. Eu só tenho propriedade à medida que eu estou em sociedade. Então, a sociedade é um pouco tributária daquilo que eu tenho, né? Então, mesmo quando eu falo na questão, a nota fiscal aumentou a arrecadação ou não, eu acho que isso é uma discussão muito paralela, né? Porque a grande parte da arrecadação do ICMS melhorou com a substituição tributária. Então, chega a mercadoria no porto, eu já tributo tudo, e à medida que vai correndo a cadeia, eu vou diluindo esse tributo. Mas, como muito bem disse a professora, né, a educação fiscal promovida por essa nota fiscal paulistana é incrível.
É algo que simplesmente proporcionou essa educação. O mesmo raciocínio vale para a nota fiscal paulistana, que é da prefeitura, porém o percentual que volta é sobre o ISS, que é o imposto municipal. E que muitas pessoas também não têm o entendimento, mas o ISS é cobrado sobre o quê? Sim. Né? Se você vai arrumar um calçado, você vai pagar, é um serviço que foi prestado, não é isso? Sim. Então, ali tem um imposto que vai ter retorno. Mas as pessoas também não têm esse tipo de informação. Falta transparência. Não, falta essa transparência. Falta, assim, a compreensão de que, primeiro, impostos são cobrados sobre manifestações de riqueza. Segundo, o Constituinte, lá em 88, ele disse quais eram essas manifestações de riqueza. E o Constituinte, para financiar a atuação da União, Estados e municípios, ele destinou a algumas manifestações de riqueza a arrecadação de alguns entes. Então, assim, a gente primeiro tem que entender essa lógica do que é tributo. Ou seja, eu circulei mercadoria, eu auferi renda, eu sou proprietário de um imóvel, eu tenho um serviço sendo prestado. Então, essas manifestações de riqueza são tributáveis. É óbvio que depois você tem todo um regramento, né? Então, a gente está falando de ICMS, por exemplo, 1/4 do ICMS arrecadado pelo Estado é distribuído aos municípios. Né? Você tem uma política de redistribuição dos valores arrecadados. E que quem redistribui é a União. Tem a União também, o IPI, o Imposto de Renda, balaio, os fundos. Né? Não, é uma coisa assim, né? Eu tenho, o tributo vai e o tributo volta, né? Fora as transferências voluntárias, que agora estão bem mais difíceis, né? E veja, Mauro, essa colocação que ele está fazendo, que 1/4 vai para os municípios, quando a Constituição de 88 foi desenhada, nós tínhamos menos de 3 mil municípios. Hoje nós temos 5.568 municípios. Quer dizer, o ICMS foi desenhado para uma federação em que os estados passavam 1/4 daquilo que arrecadava para X municípios, dividamos esses municípios em toda a federação. De repente, esse mesmo 1/4 vai ser dividido com o dobro de municípios. É óbvio que os governadores vão querer mais arrecadação, mais receita, e nós temos aí a guerra fiscal e tudo que está na base disso. Por isso que eu te falava que dentro da grande questão da reforma tributária não está só o ICMS, é o que foi feito da República Federativa Brasileira pós-88. E dentro de um modelo de gestão pública, sem responsabilidade, sem métrica, sem indicadores e sem condição dos tribunais de contas, Ministério Público, dar conta de uma avaliação e de um controle efetivo. Professora, aproveitando que a senhora está com a palavra, o tempo do programa já está se esgotando. 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema. ICMS é algo absolutamente relevante para a sobrevivência dos municípios hoje. Nós precisamos, da melhor forma possível, aumentar esta arrecadação dentro das limitações do possível, respeitando o princípio da justiça tributária e não onerando o cidadão além do que é necessário. Nós precisamos investir fortemente nos aspectos da evasão, ou seja, evitar a evasão fiscal, evitar que o empreendedor possa atuar sem pagar os tributos devidos e partir para uma reforma do modelo federativo brasileiro que vai incluir atribuições do setor público e formas de arrecadação, receitas possíveis. Doutor Eric, sua conclusão sobre o nosso tema, 30 segundos. Bem, eu acho que a educação fiscal é essencial. Eu acho que tudo aquilo que nós falamos aqui refletem, na verdade, uma necessidade de se expor à população toda essa questão de o que é tributo, para onde vai o tributo e como serve o tributo. Eu acho que somente com a participação democrática efetiva, eu acho que esse programa aqui traduz-se nisso, né? A gente vai conseguir criar uma sociedade livre, justa e solidária, que é a promessa que foi feita em 88 e que é a promessa que não só o Estado, mas todos nós, as empresas, cidadãos, participantes, temos o dever e o direito, que é construir essa nossa liberdade, construir essa nossa democracia, não apenas com base em tributos, mas com base no reconhecimento da necessidade de um Estado livre e justo. Doutor Gabriel, 30 segundos. Especificamente com relação às alterações legislativas que nós discutimos aqui, eu vejo com muito bons olhos. Creio que foram normas que, enfim, devem servir de exemplo
Há que se aumentar, sim, a carga tributária sobre produtos considerados supérfluos, diminuir, gostaria de ver um dia chegarmos à alíquota zero para produtos como medicamentos, por exemplo, então ainda temos um longo caminho até lá. E quanto aos temas circunstanciais que nós tratamos e que acabou virando objeto de um grande debate, concordo com o que os professores colocaram aqui até agora. Precisamos caminhar para um projeto de cidadania fiscal, um processo de conscientização da população. O tributo já foi visto há muito tempo e era assim conceituado como uma norma de rejeição social. E eu acho que a gente tem que caminhar para uma sociedade em que o tributo seja visto como uma norma de repartição de riquezas entre a sociedade. E é somente dessa maneira que a gente vai avançar. O Estado não pode ser o Estado inimigo, né? Essa é a impressão que nós, brasileiros, temos ainda do Estado como um todo, nas suas 3 esferas. O Estado tem que ser visto como um Estado distributivo, um Estado que efetivamente contribui para o crescimento, que entrega os serviços públicos para o qual ele foi criado. E creio que normas como a nota fiscal paulista, a nota fiscal paulistana, são exemplos de que a gente pode e deve chegar lá. Quero agradecer a presença de todos nesse programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre a lei do ICMS no estado de São Paulo. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre este programa no Twitter, @Mauro Friesman. Tchau, até o próximo tema.